Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo de regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a direção da casa, a direção do tribunal. Quem são, nós já sabemos, mas as características de cada um desses cargos e algumas competências deles. Então, essa primeira parte da aula, vamos falar exatamente sobre isso. Vamos lá, pessoal? E aí, de início a gente vai falar sobre a presidência e a vice-presidência. Pessoal, o presidente, ele exerce o cargo com a colaboração do vice-presidente, as suas atribuições, né? Então, as suas atribuições são exercidas em colaboração com o vice-presidente. Esse vice-presidente, por sua vez, possui uma competência, a gente vai ver algumas competências específicas, mas ele vai receber delegação do presidente para algumas atribuições, além das suas competências originárias do regimento, e além disso ele é responsável por substituir o presidente, tá? Aí nós vamos ver agora algumas competências do presidente. Eu quero fazer aqui uma ressalva. A matéria de competência de todos os órgãos é bem grande e bem extensa. E eu te falo assim, sem nenhum receio, mas com a dor no coração, de que é uma matéria decoreba. Infelizmente, essa de competência é decoreba. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, no caso do presidente, as competências que eu considero mais relevantes, assim, no sentido de que elas chamam mais a atenção. Vamos ver todas as do vice-presidente, porque ela é pequena. E quanto aos órgãos e às demais competências, eu recomendo sempre a todos os alunos, independente de qual regimento esteja estudando. Estude bastante. O que eu sugiro? Você separa todas as competências junto, deixa todas num arquivo só e lê aquilo ali com frequência, vai marcando, vai tentando memorizar da seguinte forma. Bom, eu agora vou estudar aqui presidente, então eu vou ler a competência e associar a imagem do presidente, associar o nome presidente ao cargo e à função para fazer o vínculo. Essa é a forma que eu sempre estudei e é a forma que eu recomendo você a estudar, para que você possa memorizar com mais facilidade. Mas, infelizmente, não temos para onde correr. É uma matéria estritamente decoreba essa de competências, só que ela é cobrada em provas. Então, você precisa realmente estudar um pouco mais, dar um pouco mais de dedicação a ela, por esse motivo que eu estou te dizendo, tá bom? Aí vamos seguir, pessoal. Vamos ver, então, algumas competências do presidente. Encaminhar ao presidente da República as listas para o preenchimento de vaga de ministro do tribunal. Praticar ad referendo do tribunal ou do órgão especial os atos reputados urgentes. Como é isso, pessoal? Em determinados momentos, há algumas atribuições, alguns atos urgentes que surgem. E esses atos, em tese, deveriam ser tomados pelo colegiado. Só que, por uma questão de urgência, o que o regimento autoriza? O presidente do tribunal toma essa atitude, ele pratica esse ato, ad referendo do tribunal pleno ou do órgão especial. Ad referendo, ou seja, posteriormente, aquele órgão colegiado, ou pleno ou órgão especial, irá referendar a decisão do presidente. Ou seja, não necessariamente é chancelar no sentido de ratificar, mas de ver se a decisão está ok ou não. Tá bom? Só um exemplo que eu vou te dar, é fora do TST, mas é uma ação semelhante. Você deve se lembrar que no ano de 2016, no STF, o ministro Teori Zavascki ele determinou o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da casa. Só que aí ele imediatamente enviou isso no mesmo dia para o plenário referendar aquela sua determinação. Então, resguardadas as proporções, seria a mesma coisa. Eu estou trazendo esse caso prático para você saber do que se trata na prática, tudo bem? Seguindo, impor aos servidores as penas disciplinares de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e decidir os recursos interpostos das penalidades que foram aplicadas pelo diretor-geral da Secretaria do TST. Então, veja, o presidente do TST ele vai aplicar algumas sanções apenas. Nem todas é ele. Outras são aplicadas pelo diretor-geral.
Então, por exemplo, advertência e suspensão pelo diretor-geral, ok? Se tiver recurso em face da decisão do diretor-geral, quem vai julgar o recurso é o presidente, tá ok? Vamos aqui? A posse ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal, ao secretário-geral judiciário e ao secretário-geral da presidência e designar seus respectivos substitutos. Eu trouxe isso daqui, pessoal, para fazer uma ressalva de que esses cargos são cargos em comissão, certo? E eles são ocupados por pessoas que não são magistrados. O que eu quero dizer? Porque muita gente pergunta, professor, o diretor-geral, ele tem que ser um ministro? Ele tem que ser alguém, algum membro do tribunal? Não, não é. Quem ocupa esses cargos normalmente são servidores da casa ou pessoas, porque é um cargo de livre nomeação e exoneração, não precisa necessariamente ser servidor, mas o que eu quero dizer, a ressalva que eu faço é que não são cargos ocupados pelos magistrados. Seguindo, há outras ainda, vamos continuar nas competências do presidente, movimentar os recursos orçamentários e financeiros à disposição do tribunal, autorizar despesas e expedir ordens de pagamento observadas as normas legais específicas. Despachar as desistências de recursos e das ações quando se referirem a processo pendente de distribuição na Corte. Processo pendente de distribuição, bem como os demais incidentes processuais suscitados. Então, vamos lá. Nós chegamos lá na Corte, chegou o processo, ele ainda vai ser distribuído. Ou seja, ele está no limbo ali, sem um magistrado vinculado àquele processo. Aí o que acontece? Durante aquele período, quem decide qualquer incidente é o presidente do tribunal. Tudo bem? Decidir durante as férias e feriados os pedidos de liminar em mandado de segurança em ação cautelar e sobre outras medidas que reclamem urgência. Delegar ao vice-presidente, ao corregedor-geral da Justiça do Trabalho ou a ministro da Corte, atribuições às quais esteja impossibilitado de cumprir ou que havenha a conveniência administrativa, recomende a delegação. E aí vamos ver agora do vice-presidente, olha só. Substituir o presidente e o corregedor da Justiça do Trabalho nas férias, ausências e impedimentos, cumprir as delegações do presidente, aqui já foi revogado, designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo de competência originária do tribunal, exercer o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários. Vale lembrar, pessoal, que interposto um recurso extraordinário que é direcionado ao STF, quem vai fazer uma primeira análise, um juízo de admissibilidade, é o vice-presidente. Tá? Aí, supondo que ele negue o segmento desse recurso ao STF, aí cabe aquele agravo, que vocês devem se lembrar no Código de Processo Civil, cabe aquele agravo que quem vai julgar o agravo é o STF. É a mesma coisa de reclamar, STF, eles estão lá embaixo segurando o recurso, não quer deixar o recurso subir. Essa é a função, mas quem decide isso é o vice-presidente do tribunal, tá bom? Examinar os incidentes surgidos após a interposição de recurso extraordinário e apreciar a ação cautelar incidental a recurso extraordinário. Só fique atento, o vice-presidente participa das sessões dos órgãos judicantes do tribunal, tribunal pleno e órgão especial, exceto de turma, não concorrendo à distribuição de processos. E agora vamos falar sobre a corregedoria. Pessoal, primeiro, o corregedor ele não concorre à distribuição processual, tá ok? Agora, ele pode participar com direito a voto das sessões dos órgãos judicantes da corte, exceto das turmas, né? Salvo quando ele estiver afastado das atividades da função, ou seja, quando ele estiver afastado das atividades, na verdade, em função do seu trabalho. Ele está viajando, ele está fazendo uma correção, qualquer coisa do tipo, exceto esses casos, ele não participa das sessões dos órgãos judicantes, tá ok? Vamos lá? Cabe recurso da decisão do corregedor? Cabe, pessoal. Cabe um agravo regimental para o órgão especial. E aí vamos ver agora as comissões do tribunal, pessoal. Nós estamos falando de comissões permanentes, que fazem parte da estrutura do tribunal, que auxiliam o tribunal nas suas atividades. Elas colaboram com o desempenho das atribuições do tribunal. Ela é composta por ministros eleitos. E aí nós temos a Comissão de Regimento Interno,
comissão de jurisprudência e de precedentes normativos e a comissão de documentação. Pessoal, não vão integrar as comissões permanentes os ministros exercentes dos cargos de direção do tribunal, o diretor e o vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado do Trabalho. Então, não participam dessas comissões, tá bom? Os diretores do tribunal, ou seja, os cargos de direção, presidente, vice, corregedor, além do diretor e vice da ENAMAT. Pessoal, e aí nós vamos agora continuar e vamos falar mais especificamente sobre os órgãos do tribunal. E eu quero chamar a atenção que essa parte específica está lá no PDF da aula 3, tá? A parte anterior, quando falamos do presidente, do vice, do corregedor, ou seja, da direção do tribunal, está no PDF 2 e essa daqui já é o PDF 3. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Quais são os órgãos do TST? Quais são? Tribunal Pleno, órgão especial, seção especializada em dissídios coletivos, seção especializada em dissídios individuais, a qual é dividida em 2 subseções, e as turmas. Então, esses são os órgãos aqui do tribunal, tá bom? Vale lembrar que nós já vamos ver que aqui nós temos 2 subseções de dissídios individuais, tá bom? Gente, ainda temos 2 órgãos que funcionam junto ao TST. Veja, aqui nós vimos os órgãos do TST. Aqui nós estamos vendo órgãos que funcionam junto ao TST. Estou fazendo essa ressalva porque é assim que está no regimento. O primeiro dele é a escola, a ENAMAT, e o segundo é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Pessoal, os ministros eles podem escolher os órgãos judicantes dos quais farão parte. Os ministros ele pode chegar, eu quero fazer parte desse, daquele, eles podem escolher, desde que respeitados os critérios de antiguidade na hora ali da distribuição das vagas, tá bom? Mas ele pode escolher, então, o ministro mais antigo é aquele que vai ter a prerrogativa de escolher todos os que vai ocupar, e aí vai vindo na sequência. E aí vai escolhendo e, obviamente, quem for mais moderno, ou seja, mais novo no tribunal, novo não em idade, em antiguidade, aí essa pessoa vai ter menos opções de escolha, mas tudo bem, ele pode escolher do mesmo jeito, tá bom? Além disso, pode haver permuta, e em relação à permuta, pessoal, olha só, entre os órgãos judicantes, os presidentes de turma, para fazê-lo, deverão previamente renunciar à presidência colegiada. Como assim, professor? Veja, nós temos uma turma aqui e outra ali. Aí os ministros querem permutar, trocar entre si as suas vagas. Pode fazer isso tranquilamente. Agora, se esse ministro for presidente daquela turma, aí ele tem que renunciar à presidência da turma e fazer a troca, ok? Porque o outro que vai vir não vai ocupar o cargo dele e nem ele vai ser presidente lá, não vai necessariamente ser o presidente na outra turma. Tudo bem? Fique atento. Outra observação é que, quanto a esses órgãos, nós estamos vendo aqui os órgãos judicantes do tribunal, tudo bem? Ou seja, aqueles órgãos que analisam estritamente ações, litígios jurisdicionais. Claro que os órgãos também possuem competências administrativas, mas esses não são órgãos administrativos estrito sensu, mas sim judicantes, ok? Vamos lá, pessoal. Cada ministro comporá apenas uma seção especializada. E agora nós vamos ver qual a formação de cada um desses órgãos. Olha só, o Tribunal Pleno, obviamente, é formado pelos ministros da Corte, os 27. O quórum de funcionamento de abertura da sessão, no mínimo 14 ministros, e para a deliberação, em maioria absoluta em alguns casos, sendo que outros é a maioria simples, dependendo da quantidade, a maioria relativa, na verdade, depende da quantidade de presentes. Nós já vamos ver quais são os casos em que é requerida a maioria absoluta para a deliberação. O órgão especial, pessoal, como é esse órgão, gente? Olha, ele é formado pelo presidente do tribunal, vice-presidente, corregedor-geral, os 7 ministros mais antigos, incluindo aqui os membros da direção, e 7 ministros eleitos pelo Tribunal Pleno. O funcionamento, o quórum de funcionamento, no mínimo 8 ministros, e a deliberação é de maioria absoluta quando for para tratar de disponibilidade ou aposentadoria de magistrado. Todo o resto é maioria relativa. Tudo bem?
Seguindo, seção especializada em dissídios coletivos, a SDC. Ela é composta pelo presidente do tribunal, vice-presidente, corregedor e mais 6 ministros. E o funcionamento é de no mínimo 5 ministros. Seção especializada em dissídios individuais, SDI. 21 ministros, sendo o presidente do tribunal, vice-presidente, corregedor e mais 18 ministros. O funcionamento dela é com 11 ministros e as deliberações são por maioria absoluta. E aqui ele não faz ressalva de matéria, tá bom? Vamos lá, subseção especializada em dissídios individuais 1. A primeira subseção é formada com 14 ministros, presidente do tribunal, vice, corregedor, 11 ministros. Entre os 11 devem estar preferencialmente os presidentes de turma. Grave essa palavra, preferencialmente. A banca pode querer te dizer, não, é obrigatoriamente, exclusivamente, é preferencialmente. É uma preferência que deve ser dada aos presidentes de turma a participarem da SDI 1, tá bom? Funcionamento, 8 ministros. Agora, a subseção 2 da seção especializada em dissídios individuais, formada pelo presidente, vice, corregedor, os 7 ministros. Funcionamento dela, 6 ministros. E as turmas são formadas por 3 ministros. Observem, pessoal, que todos esses órgãos que nós vimos vão ter a composição aí dos cargos de direção. Então, os cargos de direção, eles participam de todos esses órgãos, tá? Olha só, haverá pelo menos um e no máximo 2 integrantes de cada turma na composição da subseção 1 especializada em dissídios individuais. Seguindo, vamos falar aqui sobre o Tribunal Pleno. O quórum de abertura a gente já viu, 14 ministros. Para as deliberações, maioria absoluta nos seguintes casos. Escolha dos nomes que integrarão a lista destinada a preenchimento de vaga de ministro do tribunal. Aprovação de emenda regimental. Eleição dos ministros para o cargo de direção do tribunal. Aprovação, revisão ou cancelamento de súmula ou de precedente normativo. E declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Será tomada por 2/3 dos votos dos ministros do órgão especial a deliberação preliminar referente à existência de relevante interesse público que fundamenta a proposta de edição de súmula, dispensadas as exigências regimentais nos termos previstos neste regimento. E aí vamos ver agora algumas características da ENAMAT. O órgão funciona junto ao TST, lembre disso. Ele possui uma autonomia administrativa, regulamenta os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Qual carreira? Na carreira da Justiça do Trabalho, pessoal. O diretor, vice e os membros do Conselho Consultivo serão eleitos pelo Tribunal Pleno em escrutínio secreto para mandatos de 2 anos, permitida a recondução. Já o Conselho Superior da Justiça do Trabalho é órgão que funciona junto ao TST, tem autonomia administrativa e exerce a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema. Mal comparando, seria como se fosse um CNJ, mas é claro que o CNJ possui bem mais poder do que o CSJT. E aí vamos ver a presidência das sessões. Quem preside, pessoal, o Tribunal Pleno, o órgão especial e as sessões especializadas, nós já vimos, é o presidente do tribunal, né, gente? Ele é a pessoa que vai presidir todos esses órgãos. Na sua ausência, vai ser o vice-presidente e na ausência dos dois vai ser o ministro mais antigo, tá? Gente, a presidência das turmas é feita por quê? Por antiguidade, tá? O período é de 2 anos, vedada a recondução. Aqui acontece a mesma coisa, acontece um rodízio. A pessoa pode até ser reconduzida ao cargo de presidente, desde que já tenha se passado, já tenha feito o rodízio de todos os demais cargos. Até porque a turma é pequena, então naturalmente que vai haver essa situação aí de repetir a presidência. Então depois que completar o ciclo, aí a gente pode repetir, ok? E vamos ver agora do Ministério Público do Trabalho. Quais os processos em que atuam o Ministério Público? Obrigatoriamente,
quando for parte pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Facultativamente, por iniciativa do relator, quando a matéria, por sua relevância, recomendar a prévia manifestação do Ministério Público. Por iniciativa do Ministério Público, quando entender existente interesse público que justifique a sua intervenção e, por determinação legal, os mandados de segurança em grau originário ou recursal, as ações civis públicas em que o Ministério Público não for autor, os dissídios coletivos originários, caso não exarado parecer na instrução, e os processos em que forem parte índio, comunidades e órgãos e organizações indígenas. Não serão remetidos à Procuradoria-Geral do Trabalho processos oriundos de ações originárias nos quais for autora, ou seja, a Procuradoria for autora, processo de remessa facultativa que exijam urgência no julgamento ou que versem sobre tema pacificado na jurisprudência. Como assim remessa facultativa? Nós já vimos os processos que são obrigatoriamente encaminhados. Esses devem ser. Agora, aqueles que são encaminhados facultativamente, quando for uma situação de urgência, aí eles não precisam ir para a Procuradoria-Geral do Trabalho. Tudo bem? Pessoal, então finalizamos aqui esse conteúdo. Eu espero que você tenha entendido tudo de uma forma precisa. Estou lá à sua disposição junto com a minha equipe no fórum de dúvidas. Aproveite a aula, revise, marque o seu regimento, estude e não abandone a letra do regimento também, ok? A nossa aula vai te dar uma visão melhor do regimento de forma que vai facilitar o seu estudo da letra seca. Um abraço e bons estudos!